Irmãos, hoje o tema que nós damos para esta meditação parece nome de filme. Quando começa um filme do qual o diretor pensa em ter ter continuação, ter a parte 2, a parte 3, né? Hoje nós falaremos sobre Colossenses, o começo. Então, é este o tema, Colossenses, o começo. Nós iniciaremos a exposição de Colossenses e vamos falar sobre esse povo, sobre essa igreja e sobre esse Salvador. Esse povo do qual também somos parte. Essa igreja da qual também somos parte. E esse Salvador, do qual também temos parte. No século I da era cristã, a cidade de Colossos, no vale do rio Lico, não era uma das mais importantes da Frígia, uma província da Ásia Menor. Mas, para a igreja que havia lá, na cidade de Colossos, o apóstolo Paulo enviou uma de suas mais valiosas cartas. Colossenses era a cidade vizinha das cidades de Laodiceia e Hierápolis, que são cidades também citadas nesta carta. Elas formavam como que um triângulo, a poucos quilômetros umas das outras. Quando nós observamos no capítulo 4 de Colossenses, versículo de número 13, nós lemos assim: "E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis." 3 cidades, próximas umas das outras. E Paulo aqui falando do pastor de Colossenses, que também possivelmente tivesse uma relação pastoral com os crentes da cidade de Laodiceia e de Hierápolis. Irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a grandeza e a singularidade do Senhor Jesus Cristo são ressaltados de uma forma maravilhosa. Como alguém já disse, Colossenses começa com C, de Cristo, de Cristologia. E em toda a carta, nós vemos Cristo como cabeça da igreja. Em toda a carta, a pessoa de Cristo manifesta o seu grande brilho, a sua grande importância. É bem provável que a igreja de Cristo em Colossos tenha surgido a partir de Atos 2. Quando o texto de Atos 2 vai nos mostrar os grupos de pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado, o texto vai falar que havia pessoas da Frígia lá, havia pessoas da Ásia lá, presentes no dia de Pentecostes. E possivelmente, a partir deste ponto, a igreja de Colossenses tenha tido o seu início. Cerca de 25 anos depois, presta atenção nesse número, de Atos 2, 25 anos depois, Paulo, em sua terceira viagem missionária, estava na Ásia, na cidade de Éfeso, na escola de Tirano, e implantou uma espécie de seminário, onde diariamente, por 2 anos, ensinava as Escrituras e muitos foram alcançados.
Eu quero que você abra sua Bíblia, deixando o texto de Colossenses marcado, em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículos 9 e 10. O texto das Escrituras assim nos diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, o Pentecostes havia acontecido há 25 anos. Lá em Jerusalém, estava gente de toda parte. Gente da Ásia, gente da Frígia. E a partir dali, possivelmente, a igreja de Colossos tenha tido o seu início. Agora, Paulo em Éfeso, na Ásia, aluga uma escola e ali por 2 anos, diariamente expunha as Escrituras. Ensinava como professor da palavra de Deus. E possivelmente, nesse tempo, Paulo tenha conhecido um homem chamado Epáfras, que na ocasião era pastor da igreja na cidade de Colossos, que não era longe de Éfeso. Dava para ir, dava para participar. E possivelmente, Epáfras tenha se tornado aluno do apóstolo Paulo. E a partir daí, por meio de Epáfras, Paulo tenha exercido forte influência na igreja de Colossos. A Bíblia não deixa claro, irmãos, que Paulo tenha passado pessoalmente pela cidade de Colossos. Pode ser que ele tenha passado, pode ser, mas a Bíblia não deixa isso claro. O fato é que Paulo ficou ali na Ásia 2 anos, na cidade de Éfeso, ensinando diariamente a palavra. E no meu pensamento, foi ali que Paulo conheceu Epáfras, e foi ali que Epáfras tornou-se aluno de Paulo, e dali partiu a influência que Paulo teve sobre a igreja em Colossos, a qual passou por uma espécie de avivamento, com a conversão de muitos gentios. Atos 2, 25 anos depois, terceira viagem missionária, Paulo em Éfeso, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus. Possivelmente ali Epáfras, juntamente com Paulo, caminharam juntos. Epáfras, influenciado por Paulo, continuou o seu pastoreio na igreja de Colossos. A igreja se desenvolveu e ele continuou pastoreando. O tempo passa. Cerca de 10 anos depois da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo estava preso em Roma. Epáfras foi visitá-lo. Na visita, Epáfras contou a Paulo problemas pelos quais a igreja colossense estava passando. Problemas esses que podem ser resumidos em 2. Um de natureza
mais prática e um de natureza mais teórica. Então, nessa visita a Roma, onde Paulo estava preso, 10 anos depois do tempo lá em Éfeso, na escola de Tirano, Epáfras conversando com Paulo e ali compartilhando sobre a igreja, Epáfras fala para Paulo dos problemas pelos quais a igreja estava enfrentando. Um de natureza prática, um de natureza teórica, resumindo a história, fazendo com que, simplificando bastante, de forma didática. O primeiro problema de natureza prática. Convertidos estavam querendo conciliar vida de pecado com serviço a Cristo. Epáfras fala isso para Paulo. Tem gente na igreja, Paulo, convertidos, possivelmente novos convertidos, desse tempo, onde Paulo e Epáfras começaram a ter um relacionamento, um contato como servos de Deus. Convertidos estavam querendo conciliar a vida de pecado com o serviço a Cristo, o que nós conhecemos como mundanismo. Esse é o problema de natureza prática. Mas havia também um segundo problema, um segundo grande problema lá, um problema de natureza teórica. Convertidos estavam buscando uma verdade especial, misteriosa, reveladora, a qual ia para além do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Havia convertidos lá na cidade de Colossos, na igreja colossense, que estavam em busca de algo mais, algo que fosse além do Evangelho, algo que acrescentasse a eles uma revelação extra, além da revelação dada aos iniciantes. E Paulo ouve, então, o que Epáfras compartilha com ele. Paulo recebe aquilo que Epáfras, como pastor da igreja colossense, fala para ele. E ali Paulo, juntamente com Epáfras, a Bíblia não fala quanto tempo eles permaneceram juntos, mas eles estavam compartilhando a vida cristã. Paulo em Roma, o texto vai dizer, em Atos 28, que podia receber visitas, que podia ser assistido na sua prisão. Depois de um tempo, resolve escrever a sua carta à igreja em Colossos. Foi nessa circunstância que surgiu essa carta. Paulo em Roma, sendo visitado pelo pastor da igreja colossense, ouvindo daquilo que estava acontecendo lá, ele resolve então escrever uma carta. E nessa carta, ele combate esses dois problemas. O problema de natureza prática, o problema de natureza teórica. E Paulo vai dizer para aqueles crentes que não há como servir a Cristo e continuar a vida em pecado. Não há como servir a Cristo e continuar com a vida antiga, trazendo para a nova vida feitos pecaminosos da vida passada. E Paulo vai dizer: vocês devem fazer morrer a natureza terrena. Vocês devem mortificar a carne. Paulo vai combater este problema de forma muito específica, e nós veremos isso no prosseguimento da carta. E Paulo combaterá também o problema de natureza teórica. Paulo vai mostrar para aqueles irmãos que em Cristo se resume toda a plenitude da divindade, que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não existe necessidade de se buscar algo que vá além de Cristo. Não existe a necessidade de procurar uma verdade etérea, mística, desconhecida, reveladora. Não. Em Cristo, nas Escrituras, está tudo aquilo que o servo de Deus precisa.
para servir a Deus, agradá-lo, andando de modo digno dele. Paulo escreve esta carta e a envia pelas mãos de Tíquico e Onésimo. Tíquico e Onésimo, nesse tempo, também portam a carta que Paulo escreveu aos Efésios e a Filemon. Eles saem com essas 3 cartas da parte de Paulo para entregar às igrejas. Epáfras ficaria com Paulo por mais algum tempo. Não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas ele ficou acompanhando Paulo por mais algum tempo. E Tíquico e Onésimo partiram como portadores dessas cartas, especialmente aqui no nosso momento da carta aos Colossenses. Irmãos, foi assim que começou a história. Foi assim que teve início essa igreja, essa carta que hoje está nas Escrituras Sagradas. E que por decisão de Deus, mediante obra do Espírito Santo, serve para nós hoje também como palavra de Deus. E é essa carta que nós vamos então compartilhar com os irmãos. Tendo em vista então esta introdução, eu peço aos irmãos que mais uma vez olhem comigo para o capítulo 1 de Colossenses e nós vamos ler novamente os versículos 1 a 8 e talvez algumas palavras, algumas mensagens diante dessas informações que já foram passadas já se tornarão mais claras para os irmãos, já se tornarão mais inteligíveis, mais carregadas de sentido. Vamos ler então novamente os versículos da carta de Paulo aos versículos iniciais da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo, durante o tempo que Paulo esteve em Éfeso, esteve um tempo com ele lá também. E ele se tornou conhecido de Epáfras, se tornou conhecido também, possivelmente, de outros irmãos da cidade de Colossos que iam até Éfeso, na escola de Tirano, aprenderem de Paulo o ensino das Escrituras. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, então, nesses 8 primeiros versículos, nós vemos Paulo conversando com os colossenses através de um relato de Epáfras. Paulo se dirige a eles por meio de algo que ouviu da parte do pastor Epáfras. Versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Percebam que Paulo não diz conhecê-los, percebam que Paulo não diz ou não deixa entender que já havia estado entre eles. Paulo diz que ouviu acerca deles. Paulo diz que ouviu relatos
que o fizeram agradecer a Deus por eles. Assim começa Paulo sua carta. Vejam só, eu falei com os irmãos que Paulo vai tratar nesta carta de dois problemas. De forma ampla, de forma geral, ele tratará de dois problemas. Mas percebam os irmãos que Paulo não começa batendo, por assim dizer. Paulo não começa citando os problemas. Paulo começa agradecendo por aquilo de bom que havia lá. É uma forma sábia de agir. É uma forma sábia de se dirigir a alguém. Ele não começa admoestando, ele começa elogiando. Aquela igreja tinha coisas boas. E assim Paulo começa a sua carta, ressaltando aquilo de bom que a igreja tinha, manifestando a obra de Deus no meio daquele povo, como estava acontecendo por todo mundo da época, sendo alcançado pelo Evangelho. E assim Paulo abre a carta. Em seguida, ele descreve como que um roteiro das orações que estava fazendo a Deus em prol dos colossenses. É isso que acontece. Paulo vai dizer: olha, gente, colossenses, vejam como eu tenho orado por vocês, desde que eu ouvi o relatório de Epáfras. Veja como eu tenho falado com Deus acerca de vocês. E Paulo, então, apresenta um roteiro de como ele orava pelos colossenses. E nesse roteiro da oração de Paulo, nós já vemos embrionariamente aquilo que ele trabalhará no prosseguimento da carta. Já vemos ali pontos que nos mostram o que ele vai trabalhar no que vem em seguida, a partir do versículo de número 13. E antes, irmãos, de falarmos então sobre esta oração de Paulo, eu quero ressaltar um ponto importante aqui. Certa vez eu ouvi uma frase que diz assim: antes de falar a alguém da parte de Deus, fale a Deus desse alguém. Antes de falar a alguém da parte de Deus, fale a Deus desse alguém. Paulo, antes de confrontar os colossenses, orou pelos colossenses. Paulo, antes de mandar a carta, já estava conversando com Deus acerca desse assunto. É uma forma de preparar corações. É uma forma de pedir àquele que pode fazer o terreno se tornar fértil, que torne o terreno fértil. É bom a gente pensar nisso. De repente você tem no seu trabalho alguém que você percebe que precisa de Deus, alguém que você percebe que precisa ouvir do Evangelho. Assuma um compromisso de orar por essa pessoa, de falar de Deus, de falar para Deus dessa pessoa. Coloque-a diante de Deus. Às vezes um companheiro de escola, um vizinho, um amigo, um familiar. Fale para Deus dessa pessoa. Ore a Deus por ela. E peça a Deus que lhe conceda boa ocasião, boa oportunidade, para que você então possa falar de Deus a ela. Antes de falar da parte de Deus a alguém, fale de Deus. Fale a Deus desse alguém. Então Paulo fala do seu roteiro. E é assim que prossegue o texto. E Paulo escreve, afirmando que ele orava para que os colossenses conhecessem a Deus plenamente. É assim que começava a oração de Paulo pelos colossenses. Ele orava para que os colossenses conhecessem a Deus plenamente. Vejam o versículo 9. Paulo então diz assim: por esta razão, também nós, se referindo à pessoa dele, de Timóteo, aqueles homens de Deus que ali estavam, mas especialmente acerca dele,
Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos o relatório que foi falado, compartilhado pelo pastor Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então vejam a oração de Paulo. Paulo diz: olha, Colossenses, eu tenho orado por vocês, desde que eu ouvi o relatório da parte de Epáfras, para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, aqui tem algumas palavras importantes que a gente deve guardar, porque são palavras-chave aqui no texto da carta aos Colossenses. Quando Paulo fala, por exemplo, ele usa o advérbio plenamente. Ele orava para que eles conhecessem, e de início aqui, ele vai falar transbordei de pleno conhecimento. Por enquanto aqui o adjetivo pleno, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Prestem atenção nessa palavra, ela é importante dentro do contexto de Colossenses, porque eles estavam buscando algo além, algo extra, algo que fosse para além do Evangelho. E Paulo fala: gente, eu estou orando para que vocês tenham um conhecimento pleno, conheçam plenamente a vontade de Deus, e que transbordem deste conhecimento. E que esse transbordar seja visto através de sabedoria prática, de entendimento espiritual. Adiante, Paulo falará que esse conhecimento se dá por meio de Cristo, nada mais, apenas por Cristo, apenas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo mostra que estava orando para que o problema de natureza teórica encontrado entre os colossenses fosse enfrentado e superado por meio da suficiência do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de nada mais do que isso, irmãos. Não precisamos de uma revelação extra, não precisamos de algo subliminar, um código que vai nos fazer entender os mistérios por trás das letras hebraicas e gregas e nos trazer uma mensagem oculta. Nada disso. Não precisamos ouvir o último guru com a última revelação. Nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, manifestado em sua palavra, que se manifesta também na prática, em sabedoria vivencial e entendimento espiritual. E Paulo fala que estava orando para que os colossenses pudessem receber essa bênção, conhecendo a Deus plenamente. O versículo 10 vai nos mostrar que Paulo, dentro do seu roteiro de oração, também orava para que os colossenses vivessem de modo digno do Senhor. Vejam o versículo de número 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vejam só, aqui o versículo começa com conhecimento, porque quando diz a fim de, o texto está ligando o que vem em seguida àquilo que foi dito, como uma consequência. Pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de. Então o texto começa com conhecimento, e o texto termina com conhecimento.
Quando o texto diz, no pleno conhecimento de Deus. E no meio do sanduíche do conhecimento de Deus, o texto vai dizer, vida de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Vida de modo digno, para o seu inteiro agrado. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de santidade. Paulo está falando de deixar o pecado. Paulo está falando que não tem como um verdadeiro convertido continuar com a vida pregressa. Não tem como um verdadeiro convertido, que antes da conversão era mentiroso, continuar falando mentira. Um verdadeiro convertido que antes da conversão era avarento, continuar sendo avarento. Um verdadeiro convertido que antes da conversão era impuro sexualmente, continuar sendo impuro sexualmente. Paulo está mostrando que na oração dele, ele estava dizendo, Deus, ajude a sua igreja a superar o problema que tem enfrentado. Esse problema prático, de pecado, de mundanismo. Purifica a sua igreja, através do conhecimento das Escrituras, do conhecimento da sua vontade. E que assim essa igreja viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, e frutifique em toda boa obra. Irmãos, aqui nós vemos também a motivação da santidade. A motivação da santidade não é outra, senão agradar a Deus. A motivação da santidade não deve ser outra, senão andar de modo digno do Senhor. A motivação da santidade não deve ser outra, como a tinham os fariseus, que queriam o louvor dos homens. A motivação da santidade é relacionamento com Deus. Paulo está mostrando isso, olha, vocês vão ser santos para o agrado de Deus. É para que Deus olhe para vocês e se agrade de vocês. Vocês vão deixar o mundanismo, não para que vocês sejam santarrões, pessoas que vão olhar para os outros e dizer, olha, eu sou melhor do que vocês são. Não. Porque aquele que foi convertido reconhece que não tem em si mérito algum, e só consegue lutar contra o pecado na força de Deus. Vamos ver isso adiante na oração de Paulo aqui. Mas Paulo está mostrando que a verdadeira santidade tem como base, onde deve fincar suas raízes, no desejo, o desejo de agradar a Deus. E veja só como é interessante o versículo. O versículo, então, começa com conhecimento. O conhecimento vai gerar uma consequência que é vida santa, e a vida santa vai gerar mais conhecimento. Então a santidade é tanto causada pelo conhecimento, como é geradora de conhecimento. Porque Deus não se revela, ou não se dá a conhecer mais, através das Escrituras, através da sua palavra, do seu Espírito, a alguém que não se santifica para Ele e por Ele. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Assim diz as Escrituras. Então, à medida que um servo de Deus se santifica, à medida que um servo de Deus, para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, busca uma vida de santidade, o texto diz que esse servo de Deus vai crescer no pleno conhecimento de Deus. É o conhecimento que tem aquele que anda com Deus. O conhecimento que tem aquele que se separa para Deus, que se consagra para Deus. E Paulo então vai dizer, olha, eu oro por vocês, Colossenses, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Irmãos, e
a gente percebe aqui no versículo 10 também, mais uma vez, a palavra pleno. Os colossenses que procuravam a plenitude do entendimento em conhecimentos elevados, teriam a plenitude na vida de consagração e no conhecimento simples de Deus. Paulo continua e ele avança mostrando que no seu roteiro de oração, ele orava para que os colossenses fossem fortalecidos por Deus. É o versículo de número 11, quando o apóstolo vai dizer: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Sendo fortalecidos com todo o poder. Paulo mostra que orava para que os colossenses prosseguissem na fé, mediante a força capacitadora do poder de Deus. Irmãos, ninguém deve se enganar. É só mediante essa força capacitadora que um cristão pode vencer o mundanismo e a tentação das heresias. É só mediante a força capacitadora do poder de Deus que um cristão pode perseverar até o fim e prosseguir vitorioso na sua jornada. É só mediante essa força capacitadora. A necessidade desse poder se faz notória quando se entende a duração da jornada. A vida cristã tem a duração de uma vida. A jornada cristã tem a duração de uma vida. É andar com Deus até o final. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Paulo vai mostrar isso. A necessidade deste poder, a necessidade deste fortalecimento da parte de Deus, para que na perseverança e na longanimidade, o longo ânimo, o longo fôlego, os colossenses vencessem os problemas e prosseguissem a caminhada. E quero encerrar, irmãos, ressaltando que nesse roteiro de oração, que Paulo primeiro falava a Deus, agora fala aos colossenses. Paulo afirma que orava para que os colossenses experimentassem a alegria da vida cristã. É o que nós vemos no versículo de número 11, finalzinho do versículo 11, e versículo 12, o texto diz: com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo aqui finaliza o seu roteiro de oração. E ele mostra que orava para que os colossenses experimentassem a alegria da vida cristã. Isso é muito importante. A caminhada cristã deve ser uma caminhada alegre. E esse tema está espalhado por todas as Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, a carta universal escrita por Pedro, 1 Pedro, o texto vai dizer que nós devemos nos alegrar com alegria indizível e cheia de glória. Nós devemos exultar, nos alegrar. É uma alegria que nem tem palavras para definir, indizível, cheia de glória, recebendo no fim a salvação das nossas almas. Então, irmãos, é assim que Paulo coloca no final do versículo 11, início do versículo, e no versículo 12, com alegria,
dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A alegria que é vivenciada à medida que se reconhece com gratidão o valor da salvação. Se você reconhece a grandeza do valor da sua salvação, você tem que ter alegria. Se você reconhece quão valiosa é essa bênção, você tem que ter alegria. E Paulo fala isso: olha, eu oro para que vocês entendam isso e tenham essa alegria, e que vocês deem graças ao Pai que vos fez idôneos, adequados, preparados para a salvação. Adequados, preparados para receberem a herança eterna. É interessante aqui a palavra idôneos. A gente é levado a se lembrar lá de Gênesis 2,18, quando o texto diz que o homem não via para si uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E Deus então resolveu fazer para o homem uma auxiliadora idônea, adequada, própria para ele. E o texto está mostrando isso, que Deus, através da salvação, nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos. Nos tornou preparados, adequados, para poder receber a herança dos santos, que pertence aos santos, que estarão na luz, com Deus. O Deus que habita em luz inacessível, como diz 1 Timóteo 6,16. Irmãos, quando se conhece a grandeza da salvação, não há como não ter alegria. E Paulo ora então para que os colossenses entendessem isso e pudessem, com alegria, dar graças a Deus que os fez idôneos, a parte que lhes cabe da herança dos santos na luz. Então essa é a oração que o apóstolo Paulo fazia a Deus pelos colossenses. E Paulo começa a sua carta assim, falando: olha, eu oro por vocês. Desde que eu ouvi o relato a respeito de como vocês estão, eu estou orando por vocês. E na minha oração, eu peço a Deus que os faça conhecê-lo plenamente. Eu peço a Deus que os faça viver de modo digno dele. Eu peço a Deus que fortaleça vocês. Eu peço a Deus que lhes dê alegria. E nessa oração, Paulo já combate aqueles problemas. Embora implicitamente, ele já combate os problemas que a igreja estava enfrentando. E daqui a pouco ele vai falar explicitamente desses problemas. Mas aqui ele já está combatendo, mostrando que para andar com Deus não há como ser amigo do mundo. Uma coisa exclui a outra, no dizer de Tiago. Ele vai mostrar que nós temos tudo o que precisamos no pleno conhecimento de Deus. Não precisamos de verdades outras. Tudo está naquilo que Deus resolveu nos compartilhar de si, através da palavra. Irmãos, então, Paulo, depois de apresentar o seu roteiro de oração, prossegue sua maravilhosa carta. E isso nós veremos nas próximas semanas. Por ora, vamos ficar por aqui. Ressaltando mais uma vez que nós devemos buscar um conhecimento pleno de Deus. Nós aprendemos isso pela palavra, a necessidade, a palavra lida hoje, a necessidade que os cristãos têm de um conhecimento pleno de Deus, através de um estudo sério das Escrituras, através de um temor que leve à santidade, e essa santidade, por sua vez, vai levar a mais conhecimento.
O cristão deve buscar, então, já acrescentei aqui, né, a vida santa. O cristão deve buscar o fortalecimento que vem da parte de Deus, reconhecendo que só dará conta de viver a vida cristã na força de Deus. Só e somente na força de Deus. Nós devemos buscar vivenciar a alegria da vida cristã. Pedir para Deus escancarar diante dos nossos olhos o valor muito maior do que o ouro depurado, diz o apóstolo Pedro, muito mais valioso do que o ouro depurado, a salvação que Ele nos dá, e devemos nos alegrar com a riqueza que Ele nos concede, buscar vivenciar a alegria da vida cristã. E o cristão deve orar, agora com o exemplo de Paulo, pegando o exemplo dele, não o que ele escreveu, mas o exemplo dele ao fazer o que fez. Devemos orar por nós e por outros, a fim de que essas realidades sejam experimentadas por nós e por nossos irmãos. Paulo orava pelos colossenses, mas certamente essa também era a oração dele por ele mesmo. E nós devemos orar para que essas realidades sejam parte da nossa vida. Assim começa a carta de Paulo aos Colossenses, nos ensinando todas essas lições, compartilhando conosco todas essas verdades, e que Deus nos dê a graça de nos enquadrar dentro daquilo que Paulo apresenta no seu roteiro de oração pelos colossenses. Eu peço a você que curve sua fronte e nós vamos ter mais um tempo de oração. Eu não sei qual é a sua situação do momento, qual é a natureza de problema que talvez esteja afetando mais você, se é uma natureza de problema mais prática, uma natureza mais teórica, se você está lutando com o mundanismo, ou se você está lutando contra a descrença, contra a falta de compromisso e de conhecimento e de valorização das verdades da palavra de Deus e buscando outras ideologias, outros meios alternativos de vida para completar aquilo que você entende a palavra não é suficiente. O que você está passando? Do que é que você mais tem necessitado nesses momentos? Será que você precisa transbordar do pleno conhecimento de Deus? Será que você precisa assumir um compromisso de viver de modo digno do Senhor para o seu agrado? Entendendo que não é religião, aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento com Deus, com alguém a quem queremos agradar, a quem queremos, com a nossa vida, manifestar o quanto somos gratos, e que leva a mais conhecimento, e que leva a fortalecimento. É tudo dinâmico, uma coisa puxa outra, é uma engrenagem. O fortalecimento para que a gente dê conta, para que a gente pare de tropeçar, pare de cair, pare de fraquejar, e se levante e prossiga com perseverança e longanimidade. Será que você está precisando de alegria, meu irmão, minha irmã? Será que para você a vida cristã, a salvação não tem feito tanta diferença no dia a dia? E para você tanto faz como tanto fez? Não é mais importante quanto outras coisas, quem sabe quanto a alegria de ter uma roupa nova, um carro novo, uma aprovação num concurso? Deus é aquele que nos faz adequados para receber uma herança mais valiosa do que o ouro.
E isso deve fazer o nosso coração transbordar de alegria. O que Deus precisa fazer na sua vida nesse momento? Coloque sua vida diante dele em oração.